bondoso, grandioso e eterno das nossas almas. Grande Yahweh Tsevaot, Adonai Elohim verdadeiro, nós te louvamos. Eu entro diante do Senhor na grandeza da tua santidade, pelos méritos do teu Filho, enviado para trazer salvação a todo aquele que crer em ti, ó Eterno. Todo aquele que viesse a receber o sacrifício dele. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias Salvador ungido, eu quero agradecê-lo e te pedir que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que estão participando, que vão participar, que vão assistir este trabalho nesta noite. E também posteriormente, Eterno. Quero pedir ao Senhor que abençoe o lar, a saúde, a família, a casa, o emprego, a vida, Senhor, desta pessoa que vai assistir esta transmissão, esta live, este momento de ensinamento e também de meditação. Que o Senhor abençoe a vida desta pessoa de uma forma grande, de uma forma rica, de uma forma poderosa. Sinto-me alegre, ó Eterno, por poder orar em favor da vida das pessoas, que o Senhor me dá a condição de conectar com elas para poder transmitir-lhes a palavra. O propósito maior, grandioso e eterno Senhor Adonai, pelo qual eu estou aqui mais uma vez, é para transmitir uma palavra que possa alcançar a quem necessita, a quem crê, a quem deseja e depende do Senhor, de uma palavra vinda do Senhor para vencer na vida. Aqui estou para cumprir o chamado, aqui estou para cumprir a minha missão de servo. Aqui estou para te servir com a minha voz, com o meu talento, com as habilidades que o Senhor me deu, e eu te agradeço por isso. Estenda suas mãos sobre a vida dessa pessoa que está necessitada de uma oração e de uma instrução vinda da palavra. Aqui estou para te servir assim, ó grandioso e eterno Adonai, para pregar a sua palavra e para orar ao Senhor em favor da vida das pessoas que creem e que necessitam muito de uma palavra e de uma oração. Obrigado por este dia, ó grande e eterno. Obrigado por tudo que neste dia o Senhor nos ajudou a executar. Queira abençoar, dar a vitória e fazer coisas grandes na vida de todo o teu povo, na vida de todos os teus filhos, na vida daqueles que necessitam e que precisam da sua bênção. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e graças ao Eterno. Meus queridos e amados irmãos, shalom a todos. Eu gostaria de mais uma vez estar aqui para poder transmitir uma palavra da parte do nosso Deus ao coração de todos os irmãos. Os irmãos já participaram conosco, nós fizemos aí nos últimos dias 2 lives. Fizemos a parte 1 e a parte 2 falando sobre a Tefilá, que é a oração, um portal para o infinito. Nós falamos muitas coisas a respeito da importância da oração, da necessidade da oração, do quanto ela foi praticada pelas pessoas que serviram a Deus lá no passado, e isso está registrado naquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, mas que conhecido também como Tanar, os escritos geral da aliança, a primeira aliança, a aliança passada, a qual foi renovada pelo ato sacrificial de Yeshua HaMashiach. E nós temos, irmãos, hoje a incumbência de falar sobre
o quanto a oração é poderosa, o quanto ela é eficaz, o quanto nós vemos ela também sendo praticada naquilo que chamamos, que a maioria chama hoje de Novo Testamento, né? Que os judeus chamam de Brit Hadashah, ou seja, a aliança renovada. Então, meus irmãos, nós vamos ver exemplos de teflá, de pessoas que compreenderam, olhando para o passado, né? Olhando para o Tanar, olhando para a vida dos profetas, dos patriarcas, das pessoas que nós falamos aqui, demos alguns exemplos, né? Na última live que a gente fez, das pessoas que fizeram bom uso do recurso da oração, né? Essas pessoas tiveram êxito em suas orações. Elas tiveram, né, sucesso em estar em oração, em estar clamando, em estar buscando, em estar pedindo ao Eterno. E a resposta que o Eterno trouxe para essas pessoas lá no passado, irmãos, elas, meus queridos e amados irmãos, serviram para os personagens que viveram na época de Yeshua, na época dos seus talmidim, né, que são discípulos, são alunos, e que foi registrado, né, o exemplo deles, foi registrado, né, o uso deles também, e que com certeza absoluta eles resgataram dos patriarcas e dos profetas. E bem-aventurado, meus irmãos, são aqueles dos dias de hoje que praticam, têm o mesmo hábito do que aqueles que tiveram lá no Tanar, no Antigo Testamento, e também, né, que foi seguido pelos Talmidim e pelo Senhor e Salvador de nossas almas, o Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, nós vamos estar falando aqui hoje sobre este tema. Mas antes eu gostaria de ler aqui em Matityahu. Matityahu é o nome hebraico do apóstolo que nós conhecemos como Mateus. E o Mateus, né, também tinha um outro nome, era chamado de Levi, né? Então, dentro da Bíblia Sagrada, tem o nome Mateus e tem o nome Levi, né? Mas o nome original que aparece nos escritos originais é Matityahu. Muito bem, meus irmãos. Aqui no capítulo 7, nós vemos Yeshua ensinar o seguinte, a partir do versículo 7. Peçam continuamente e lhes será dado. Continue procurando e vocês acharão. Continue batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura acha e quem bate a porta se abre. Há alguém aqui que se vocês vir a vocês um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhe pedirem. Amém. Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Criador. Aqui nós vemos, irmãos, Yeshua fazer bom uso de uma oportunidade que lhe foi dada para ensinar e mostrar para as pessoas o quanto é valioso, o quanto é importante a teflá, a oração. E aqui ele usa a metáfora de um filho que vai à procura do pai, rogar ao pai, pedir ao pai, clamar ao pai, chamar a atenção do pai para receber aquilo que ele desejava.
E aqui ele usa o seguinte exemplo: qual é o filho que, chegando diante de vocês e pede um pão, vocês darão a pedra? Qual é o filho que, chegando diante de vocês e pede um peixe para comer, logicamente, vocês dão a ele uma cobra, né? Então, aqui é empregado, irmãos, a imagem, né, da necessidade dos filhos e a dependência dos filhos ao pai, né? A dependência que o filho ele tem de buscar os seus anseios, as suas necessidades, suprir elas através do pai. Aqui é empregada esta metáfora, esta parábola, este exemplo para poder chamar a nossa atenção e nós aprender, né, com Yeshua, que da mesma forma nós temos nossas necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades financeiras, necessidade em todas as áreas da nossa vida. E o que fazer diante dessas necessidades? Ele diz: clamar ao Pai. Aqui vemos expressões do tipo bater e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, procurai e vocês vão encontrar. Ou seja, aqui nós vemos uma metáfora mostrando uma pessoa necessitada, e vemos dentro desta mesma metáfora uma pessoa habilitada a atender o anseio daquele que procura, que bate, que busca, que procura encontrar alguma coisa. Então, aqui neste texto, nós vemos esta palavra mostrando, né, que o Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, ele, meus irmãos, ele dava valor às orações. Ele era alguém que valorizava a tefilá. Ele era alguém, né, que ensinou a praticar as orações. E o primeiro personagem que eu quero citar e dar como exemplo, irmãos, acima de tudo, é ele mesmo. É o exemplo que ele nos deu. E dentro, irmãos, do Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versos 12, eu quero citar aqui, meus irmãos, um exemplo que ele, né, o nosso Salvador Yeshua, ele nos deixou. Olha o que a palavra, o que a Bíblia Sagrada registra a respeito do comportamento dele, a respeito da prática dele. Ele foi alguém, irmãos, que não apenas ensinou, ele viveu aquilo que ensinou. E isso é o mais importante de tudo. Nós temos hoje, irmãos, no mundo, muitas pessoas que ensinam muitas coisas, mas poucas pessoas têm praticado, vivido na prática aquilo que ensina. E é muito importante para nós, irmão, pregar, mas viver o que prega, ensinar, mas viver aquilo que se ensina, né? É muito importante para nós não ensinar aquilo que nós não vivemos, mas se ater a ensinar aquilo que nós, irmãos, pregamos, que nós vivemos, que nós, irmãos, praticamos, porque senão fica incoerente e caímos em uma situação muito constrangedora. Aqui em Lucas, no capítulo de número 6, versos 12, diz assim: por volta deste tempo, Yeshua saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite em oração contínua a Elohim, a Deus, ao Pai. Então, olha que exemplo nós vemos da parte do nosso Salvador. Que não apenas, irmãos, com palavras ensinou o valor da tefilá, o valor da oração. Com certeza,
ele praticava, ele orava, e aqui nós vemos um exemplo, dizendo que ele não passou 1 hora, ele não passou 2 horas apenas, que ele passou uma noite inteira orando, clamando e buscando ao Pai. Por quê? Porque quando ele desceu dali, daquela oração, daquele monte, né, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha 12 apóstolos, né, 12 pessoas que ele ungiria para poder, meus amados e queridos irmãos, enviar a pregar a palavra, enviar a pregar ali nos territórios, na circunvizinhança da Judéia, ali em Israel. Então, meus queridos, nós vemos aqui a palavra do nosso Deus registrar, deixar aqui registrado para nós, de que Yeshua, sendo o Filho, sendo o Salvador, sendo, irmãos, maior, vamos dizer assim, em virtude, ele necessitou de orar. Ele teve, meus irmãos, esta prática. Ele orou, ele clamou, ele pediu, ele suplicou, ele buscou. E isso serve de exemplo para nós. Então, meus irmãos, ele foi o maior exemplo para mim de pessoa de oração. Ele viveu constantemente em oração. E aqui também, dentro do mesmo evangelho, né, do mesmo texto, do mesmo livro, Lucas 22:45, também ele continua a nos dar de tuas instruções, que serve para nós como um referencial, um modelo a ser replicado, a ser praticado também por nós. Capítulo de número 22 e o versículo de número o versículo de número 45 também tem um exemplo para nós que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Versículo 40, chegando ao lugar em que eles escolheram para orar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação, ou seja, para não serem provados. Então aqui mais uma vez, meus queridos irmãos, nós vemos um exemplo prático que mostra que ele foi uma pessoa que teve o desejo de orar, que se entregou à prática de fazer as suas teflá, que ele foi uma pessoa que não apenas ensinou com palavras sobre a validade da oração, o valor da oração, mas ele foi alguém, meus queridos irmãos, que praticou este recurso. Então, ele veio para nos deixar, irmãos, as pegadas no caminho as quais devem ser seguidas por nós. Ele veio, irmão, para nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer. Como percorrer? Ele veio para nos deixar o exemplo. Ele veio para mostrar para nós o que fazer e como fazer para ter um relacionamento saudável com o Pai. E uma das coisas que ele praticou, que ele foi exemplo e que nós podemos seguir da parte dele ele esteve constantemente em oração. Ele serviu ao Pai em orações. Ele orou constantemente. Então, ele é o exemplo número 1, primordial, principal de pessoa de oração, que orou, que clamou, que pediu, que invocou o nome do Pai, né? Então, ele foi exemplo nisso, e por isso nós podemos seguir, meus irmãos, o exemplo dele, né? Em Mateus 5:44, ele falou assim: orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos maltratam.
Então, meus irmãos, ele ensinou para nós até mesmo a orar em favor da vida daquelas pessoas que nos perseguem e a orar em favor da vida daquelas pessoas que nos maltratam. Ele nos deixou este exemplo. E quando ele foi para ser crucificado, ele orou por as pessoas que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele orou em favor da vida daquelas pessoas que prejudicaram ele. Mateus 24, 20. Ele, mais uma vez, ele faz menção da importância que tem as nossas tefilá. E ele diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então, ele falando sobre a tribulação que viria, e sobre a importância de se orar para que pudesse escapar quando essa tribulação viesse a acontecer. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos por estes textos que ele deu valor nas preces, nas orações, nos rogos, nas teflá. Ele valorizou períodos de oração a ponto, irmãos, dele orar uma noite inteira, clamando ao Pai, pedindo ao Pai socorro. E eu digo, irmão, será que é para eu e você viver diferente? Será que é para eu e você não praticar da mesma forma o que ele praticou? Já te digo, irmãos, aquilo que eu acho ser a resposta. Nós precisamos orar sim. Nós precisamos adotar este estilo de vida sim. Nós precisamos fazer das nossas orações, da tefilá, irmão, um estilo de vida. Nós precisamos fazer da tefilá um recurso a ser praticado, um hábito a ser praticado constantemente por todos nós em nossas vidas. Então ele nos deu este ensinamento, o qual, irmão, os seus discípulos, os talmidim, os alunos dele, os seus aprendizes, eles adotaram muito bem. Eles praticaram, irmão, muito bem, Certa vez eles mesmos tiveram a curiosidade de saber como orar adequadamente. Mateus 6, a partir do versículo 9, nós vemos que os talmidim, os discípulos, pediram: ensina-nos a orar. E ele disse: então entra para o vosso quarto e ore ao Pai que em secreto te ouve e ele te recompensará, dizendo assim: Avinu Sheba Shammai, ou seja, Pai nosso que estais nos céus. E ali ele começa a orar e ensina os discípulos a rogarem ao Pai. A oração modelo, Avinu Sheba Shammai, ou Pai nosso que estais no céu, é a oração modelo que ele deixou para nós como instrução, como ensinamento a pedido dos discípulos. Então isso é muito importante. E os discípulos, irmão, receberam muito bem aquela oração. Os discípulos receberam muito bem aquelas instruções e eles praticaram os períodos de oração. Eles oraram sempre. Eles então também, irmão, nos dão este exemplo. A Bíblia fala, meus irmãos, em Atos 2:42, que eles estavam constantemente reunidos no pórtico de Salomão e eles constantemente estavam ali, irmãos, orando e partindo o pão. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Então, constantemente, eles estavam, irmão, orando. Eles sempre estavam orando, tanto nos momentos em que eles se reuniam, quando estavam individualmente separados, mas unidos sim em orações. Louvado seja o nome do nosso grandioso e eterno Senhor. Então, meus irmãos, nós aprendemos também na Brit Hadashah
com os discípulos e com Yeshua a orar. Os apóstolos, os discípulos, os talmidim de Yeshua seguiram muito bem estas práticas. Atos 10, nós encontramos Pedro, irmão, orando na hora da oração, ali, do período da tarde, quando veio sobre ele um êxtase, ou seja, uma visão estática. E ele ali, ouve a voz do Pai falando com ele. Nós vemos também, irmão, lá no livro, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, a Bíblia Sagrada falar da oração de Paulo e Silas, quando ali, irmãos, aprisionados, e quando, irmãos, estavam ali correndo o risco de ser sentenciados à morte. E o que a Bíblia Sagrada fala? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus e os presos os escutavam. Capítulo 12 de Atos, nós vemos a Bíblia Sagrada falar que um dos apóstolos já tinha sido preso e executado, que é Jacó, Tiago, um deles, porque existiu vários apóstolos Tiago. Um deles, então, tinha sido preso e já tinha sido, irmão, morto à espada por Herodes. E depois, no outro dia, mandaram prender outro apóstolo, que é Kefa, ou seja, Pedro. E ele estava lá preso por 4 escoltas de soldado. E como que ele venceu? Ele venceu, irmão, porque ele estava lá dentro em oração. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia enfatiza claramente, Atos 12, verso 5, que a congregação amada dos salvos oravam por ele. Aqueles irmãos ali, que estavam sempre unidos, irmão, orava em favor da vida do apóstolo Kefa, do discípulo, amado do Senhor, que estava preso. E Deus enviou um anjo, para ir lá e soltar o apóstolo daqueles grilhões e daquela prisão. Então é muito importante nós enxergar, irmão, que esta prática, ela foi compreendida como algo necessário, útil, importante, e que foi seguido o exemplo por Yeshua e também pelos seus talmidim, pelos seus apóstolos. E isso deve ser, irmão, praticado por nós também nos dias de hoje. É muito importante nós entender isso, irmão. O apóstolo Shaul Hachalia, Paulo o emissário, ele e Silas, irmão, nos deram esse exemplo, Depois de orar ali, cantar louvores, o alicerce daquela prisão se abriu, deu um terremoto e eles saíram ilesos, irmão. Saíram vivos daquela situação. Pedro, irmãos, ele orava sempre. Nós falamos aqui, citamos ele orando no capítulo 10. A Bíblia Sagrada fala também dele, orando em favor da vida de uma mulher chamada Dorcas, pedindo ao Eterno em favor da vida dela, capítulo 9, versículo 36, aonde ele ora e o Eterno ressuscita ela. Era uma mulher de boas obras, era uma mulher caridosa que ajudava os pobres, e ela de uma noite, de um momento para o outro, em um determinado momento ali, ela morre, ela falece, mas o Eterno devolve para ela a sua vida. Então é importante nós ver isso, é importante nós enxergar, irmãos. Paulo, depois de um discurso, um rapaz ouvindo em cima da janela cai porque deu um sono muito profundo e é tido como morto. Paulo vai ali, irmãos, ora por ele, pede ao Eterno em favor da vida dele e ele também volta a viver. É importante nós entender tudo isso, irmão. No Getsemane, a Bíblia Sagrada fala, de Yeshua orando no Monte das Oliveiras. E o que ele fala? Além de orar ali, ele incentivava os seus talmidim, os seus discípulos a orar. Orai, vigiai,
e orai para não entrares em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, eu encerro aqui esta live, que venho mostrando, irmão, a importância da oração. Que este foi um estilo de vida adotado, irmão, também por Yeshua HaMashiach, sendo o Salvador, sendo o Filho de Deus, sendo o enviado, ungido, o Mashiach, Messias. Ele teve necessidade de orar. Ele deu-nos esse exemplo de oração. E os seus discípulos também seguiram o mesmo exemplo. Amém? Vamos fazer as nossas orações, então, para encerrarmos aqui este trabalho. Maravilhoso e eterno Senhor Adonai, Criador de todas as coisas, eu te louvo nesta manhã por esta parte 3 desta mensagem e venho pedir que o Senhor estenda desde os céus as suas mãos e abençoe fazendo coisas grandes na vida dessa pessoa que está do outro lado e que o Senhor me dará a oportunidade de falar da tua palavra para ela. O Senhor é maravilhoso e eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro e peço que o Senhor estenda as suas mãos para abençoar. Que nós possamos praticar, Senhor, sempre em nossas vidas, as orações e o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Que o Eterno abençoe a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. E, meus irmãos, nós voltaremos para fazer um encerramento deste trabalho quando o Todo-Poderoso nos permitir. Nós vamos encerrar este trabalho concluindo, este assunto sobre as tefilá, citando, irmãos, qual é a posição mais importante para se fazer as tefilá, Existe regra para se fazer as nossas orações? Pode ser feita de qualquer maneira? Pode ser feita em qualquer lugar? Pode ser feita em pé, ou de joelho, ou deitado, ou qual é a maneira certa, correta? Nós vamos discutir esses e outros assuntos e encerrar. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre si, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a shalom, te dê a paz. Amém. Que o Eterno abençoe cada um que assistiu este vídeo, no nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos.